Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 40. 1 Samuel 17, 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Queridos, aqui é uma passagem muito conhecida, principalmente pelas nossas crianças, as crianças das igrejas, da nossa igreja. Quando nós somos pequenininhos, nós vamos para a igreja, nós aprendemos ali muito sobre Davi e Golias. E aprendemos ali, e essa história ela se torna tão infantil para nós. Uma história tão bonitinha e infantil que desenhamos ali os gigantes e Davi pequenininho derrubando o gigante. Mas sendo que na realidade aqui, queridos, é uma história de muito poder. É uma história de muito mover de Deus, de uma soberania de Deus. Deus mostrando quem Ele é e como Ele age e da maneira que Ele age. E não pode passar desapercebida como uma história de criança, mas sim de um start, de algo que está começando, de uma história que Deus está trazendo para o povo dEle. Amém, queridos? 1 Samuel, no capítulo 17, o verso 24, conta assim, fala assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? A quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja? Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como antes. Queridos, como todos nós conhecemos, mas se você não conhece a história, eu vou tentar desenhar para você um pouquinho aqui. Nós temos aqui o povo de Deus e os filisteus. E os filisteus tinham um gigante chamado Golias, eles estavam em batalha. E Golias vinha todas as tardes e afrontava o povo de Israel, dizendo que se tivesse alguém que pudesse destruir. E nós temos aqui os irmãos de Davi na batalha, como soldados. E Davi pastoreando as ovelhinhas do seu pai, as suas poucas ovelhas. O seu pai o chama e fala assim: olha, vou preparar aqui uma comida. E no meio dessa comida interessante, que está escrito ali queijo, e assim, leva essa comida e queijo para os seus irmãos que estão na batalha. E ao chegar na batalha, ele fica sabendo o que está acontecendo. Que ali tinha um gigante filisteu que afrontava o povo de Deus. Só que para Davi aquilo ficou feriu tanto o coração de Davi, porque Davi não via aquele gigante afrontando ao povo, mas afrontando a Deus, afrontando o próprio Deus. E esse gigante chegava toda tarde e afrontava o Deus de Israel, e afrontava o exército do Deus de Israel. E aquilo acendeu em Davi, queridos, algo. E ele começa então a querer saber o que está acontecendo. E nessa passagem que nós acabamos de ler aqui, o irmão dele, Eliabe, fica sabendo que ele está conversando, e ele vai até Davi e dá uma bronca em Davi. E diz: o que você está fazendo aqui? Volta lá para o teu lugar de pastorzinho, vai cuidar daquelas ovelhinhas que estão lá. Aqui é lugar para soldado, aqui é lugar de guerra. Aqui não é seu lugar, volte para
pastorear ovelhas. Davi está ali na melhor das boas intenções, mas o seu irmão não reconhece nele a unção que tinha nele. Sempre que nós damos um passo de fé, queridos, para lutar contra o inimigo, há alguém ao nosso redor para nos desanimar. Sabia disso? Mas com frequência começa dentro de casa. Começa dentro do nosso próprio lar. Todas as vezes que nós declaramos que vamos para a igreja, ou nós estamos fora do caminho do Senhor e aceitamos e começamos a vir para a igreja, as primeiras batalhas que nós enfrentamos é dentro da nossa casa. Agora estão fazendo uma lavagem cerebral em você. Tudo para você agora é igreja. Você só pensa em igreja. Agora tudo é pastor, tudo é igreja. Você vai se tornar um pastor. Parece até uma maldição lançada na vida da pessoa, né? Você vai se tornar um pastor. Misericórdia. Só fica sem cabelo, passa mal, mas está tudo bem. E as primeiras batalhas, queridos, começam dentro da nossa casa. Começam com a nossa família. Começa dentro do nosso próprio lar. Olha aqui que Mateus, capítulo 10, verso 36 nos diz. Mateus 10, 36. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Olha o que está falando a palavra de Deus. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E o mesmo aconteceu com José, queridos. José é tratado pelos irmãos com ódio, mentiras, e foi vendido por eles como escravo. Aconteceu dentro da sua própria casa com José. Na Bíblia, Moisés foi criticado pelos seus irmãos Arão e Miriam. Na Bíblia, Jesus, queridos, a sua família aqui na terra não compreendeu e se opôs ao seu ministério. Vamos para a Bíblia para você ver isso? Talvez isso pode até escandalizar você, de você ver hoje que Jesus tinha irmãos. João capítulo 7, verso 3, por favor. João 7, 3. Dirigiam-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Verso 5. Pois nem mesmo os seus irmãos... O que está escrito ali, queridos? Pois nem mesmo os seus irmãos criam em quem? Por isso que Jesus não fez tantos milagres na sua cidade, no meio dos teus, porque eles diziam assim: isso aí não é Jesus, o pai dele não é José, a mãe dele não é Maria, não são seus irmãos fulano e beltrano. A nossa primeira batalha, queridos, as nossas primeiras lutas, elas acontecem dentro de casa, com aqueles que nos conhecem. Eu vejo às vezes, pastoreando, que às vezes jovens ou pessoas que vêm para a igreja, que estão saindo das festas, das baladas, daquelas vidas loucas, e dentro de casa começam a brigar com ele, porque ele está vindo para a igreja. Eles preferem eles estarem nas baladas, nas festas loucas, do que estar no meio dos loucos, que somos nós, os crentes. A palavra de Deus diz que nós somos loucos, né? Loucura para o mundo, é nós mesmos. Aqui cheio de ex, tudo doido. Doido por Jesus, amém, queridos? Mas Davi não deixou que as palavras do seu irmão desanimassem ele, queridos. Sabe por quê? Porque ele sabia que o Deus o ajudaria a derrotar o gigante. Quando nós olhamos para o gigante, isso nos amedronta. E calculamos tudo pelo ponto de vista humano. Todas as vezes que você olhar para um gigante que tem se levantado contra você, e você olhar pelo ponto de vista humano, que você está vendo, quem você está vendo, o gigante que você está vendo, a tendência é você ter medo e desistir. Assim aconteciam com aqueles homens. O exército de Deus vivo, o povo, uma batalha, o exército, observa um homem grande,
um gigante. E quando eles olharam para o gigante, eles esqueceram quem era Deus na vida deles. E assim acontece com a nossa vida. Todas as vezes que nós olhamos para o gigante que se levanta contra nós, nós olhamos para ele e esquecemos de olhar para Deus, o autor e consumador de todas as coisas, que sempre tem feito maravilhas na nossa vida e sempre tem nos livrado de tantas as coisas. A palavra dessa manhã para você é que você pare de olhar para o gigante e olhe para Deus. Pare de olhar para os problemas que estão se levantando na tua vida e olhe para Deus. O seu olhar tem que olhar para os montes, porque de lá que vem o teu socorro. Nós temos que sempre estar olhando para o alto, queridos, porque é de lá que vem o nosso socorro. Todas as vezes que nós estamos olhando para baixo, queridos, nós estamos colocando como derrotados e olhando para os problemas e esquecendo que existe um Deus que nos dá a vitória sempre. Quando vivemos pela fé, queridos, Deus entra nessa multiplicação ou nessa equação e muda todos os resultados. E Davi sabia disso. Sabe por quê, queridos? Porque Davi havia experimentado o poder de Deus em sua vida. Ele já tinha tido experiência com Deus e sabia que o Senhor poderia transformar a sua fraqueza em poder. Davi conhecia o Deus que ele servia. 1 Coríntios capítulo 17, 1 Samuel 17, 33, diz assim: porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão, um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo. Sabe, queridos, quando Davi olhou para esse gigante, é como se Davi naquele momento olhasse e visse como um urso e um leão. É como se ele visse ele como um animal, literalmente vendo como um animal. E ele sabia que o Deus que ele servia, ele dizia assim: olha, Deus já me livrou de um urso e de um leão. Quem é esse incircunciso filisteu? Quando você for xingar alguém, um crente xinga assim: eu sou incircunciso filisteu, tá bom? Não fala palavrão não, tá bom? Então, em vez de você falar aqueles pip, você fala: o seu incircunciso filisteu. Fica até bonito, ele nem vai entender o que você está xingando ele. Mas ele sabia, queridos, o Deus que ele servia. Ele sabia que Deus já tinha livrado ele. Porque Davi olhava para aquelas ovelhinhas, queridos, com muito carinho, de proteção, com os olhos de pastor. E quando ele chega e vê aquele incircunciso filisteu afrontando o exército dos Deus vivos, e olhando todos aqueles homens fugindo dos problemas, olhando para aqueles homens todos com os olhares covardes, ninguém que se levantasse. Saul, o rei, um homem alto, mais alto de todos, não teve coragem. Muito pelo contrário, ofereceu a filha dele, ofereceu abaixar impostos para que alguém pudesse enfrentar esse gigante. Olha o que o medo faz com a vida de uma pessoa. Olha o que a covardia faz com a vida de uma pessoa. E nós temos que entender que nós servimos um Deus poderoso, queridos. E às vezes os gigantes se levantam contra nós, e a nossa tendência é paralisar ou fugir. E assim fez esse gigante quando ele se levantou contra o povo de Israel. Ele fez com que o povo ficasse paralisado. Aí foi necessário chegar um pastorzinho, como ele foi chamado aqui, e dizer: peraí, o que está acontecendo? O
que está acontecendo aqui? Cadê o Deus que vocês servem? Aonde está a fé de vocês? Talvez, a palavra dessa manhã, para alguns que aqui entraram, é: aonde está a sua fé? Qual o gigante que levantou contra você? E para quem você tem olhado? Direto para o gigante ou olhado para Deus? Quais os problemas que nós temos enfrentado nesse dia? Quais são os gigantes que têm se levantado nesse dia? Quais são os gigantes que têm afrontado a sua fé e feito com que você viesse a recuar e começar a reclamar? Mas Davi, naquele momento, ele chega e fala: peraí um pouquinho, peraí. Todas as vezes que eu estou sozinho pastoreando as minhas ovelhinhas, vem um animal. Mas ele não vai levar. E Deus me livrou do urso e do leão. Vai me livrar também desse incircunciso que está afrontando o exército de Deus vivo. 1 Samuel 17:38, por favor. Saul vestiu a Davi a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou daquilo sobre si. Saul chama Davi, pega a sua armadura e coloca nele. Coloca uma espada na mão dele. Um pastor que nunca tinha usado uma armadura, nunca tinha usado uma espada, ele diz: isso não é para mim. Nós temos que tirar alguns detalhes disso. Não queira usar a roupa que não cabe ou não pertence a você. Nunca faça isso. E outro detalhe, queridos, é que Davi já havia sido ungido rei por Samuel. Olha os detalhes. Mesmo assim ele não quis a armadura do rei. Por quê? Não era o tempo dele para vestir isso. Não era a hora dele vestir isso. Olha, 1 Samuel capítulo 16, verso 12. Então mandou chamá-lo, fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levante, unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Ele já tinha a unção sobre a vida dele. O Espírito de Deus já estava sobre ele. O irmão dele não respeitou isso. Porque quando Davi chega ali, o seu irmão que tinha passado por tudo aquilo e visto que Samuel tinha ungido ele rei, não o respeitou como rei, não o honrou como rei, mas o afrontou e mandou: volta lá pastorear lá as suas ovelhinhas. O espírito de inveja é uma filisteu, né? Mas Davi, naquele momento em que Saul chega e veste nele, ele diz: não é meu tempo, isso não é para mim, isso daqui não é para mim. Então não queira vestir, querido, uma roupa que não cabe ou não pertence a você. Se não é sua, não vista. Se não está no tempo, não coloque. Espere o tempo de Deus para as coisas acontecerem na sua vida. Mesmo que você tenha unção sobre você, Deus faz as coisas tudo na ordem certa, na hora certa, no momento certo. O Espírito de Deus já estava sobre Davi. A unção já estava sobre ele. O ânimo de Davi, queridos, procedia de Deus. E esse foi um dos segredos da vida de Davi. Da onde vem o seu ânimo? Da onde nós temos reanimado, onde nós temos buscado a nossa força todas as vezes que nós estamos ruins?
todas as vezes que estamos fracos, todas as vezes que estamos desanimados, aonde nós temos buscado reanimar nossas forças. Davi, queridos, ele tinha, esse era o segredo dele, porque o ânimo de Davi procedia de Deus. E assim tem que ser a nossa vida. E apesar das críticas e dos conselhos, queridos, desanimadores que Davi recebeu, Davi confiou no Senhor, seu Deus, e Deus o recompensou a sua fé. Apesar de tantas conversas, apesar de vá embora, apesar de desista, apesar de olhar para o gigante, apesar de olhar para todos ali fugindo, ele tinha uma fé. E quando nós temos fé e não desistimos, o Senhor é que nos honra. 1 Samuel 17:40. Estamos passeando na palavra, queridos. Contando a história de Davi para você aqui. 1 Samuel 17:40. Tomou o seu cajado na mão, é o nosso versículo chave. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia a saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi chegando ao filisteu. Eu amo a palavra de Deus pelos detalhes. E às vezes nós lemos a Bíblia, mas nós lemos tão rápido que às vezes passam coisas desapercebidas, detalhes desapercebidos, mas não podem passar desapercebidos. Porque se está na Bíblia, quer dizer, é porque Deus fez questão que esses pequenos detalhes estivessem escritos ali. Então, todas as vezes que você ler as coisas, a palavra, não passe desapercebido, às vezes por coisas que você fala assim, mas eu não estou entendendo por que está isso aqui. Se está ali, é porque Deus tinha um propósito. E olha, observa, vamos lá. Primeiro, tomou o cajado na mão. Ele desiste, ele coloca de lado toda a sua armadura. Ele coloca de lado o que existia de mais moderno. Mais moderno, tá certo? Acho que tá, né? Moderno da época, da tecnologia da época de guerra. Uma espada. Mas a sua armadura, o que tinha de moderno para uma batalha, Davi coloca de lado. Ele está indo para onde? Ele está indo fazer o que, queridos? Batalha, tá bom? Ele está indo para onde? Uma guerra. E para uma guerra, você tem que levar o quê? Arma. O que tem de mais moderno hoje seria como se ele pegasse um rifle, míssil, um canhão, brazuca. Brazuca vai dar ruim. Pegava o que mais moderno. O rei chega e entrega para ele o que tem de mais moderno e fala assim, olha, pega, aqui ó, vai para a guerra. Davi olha e fala, não é para mim. Aí Davi vai. Davi era o que, queridos? Pastor. Davi era o que? De ovelhas. E considerado aqui pelo sermão um pastorzinho, de poucas ovelhas. Volta para o deserto. É isso que ele disse. Volta lá para o deserto, lá para aquelas suas poucas ovelhas. Existe uma batalha. Existe um gigante de quase 4 metros. Alguns dizem 3 e pouquinho e tal, para não ficar nem para ele nem para nós, vamos colocar 3,5 metros. Tá bom? Enorme. Grandão. Aí, lá está o gigante. Lá está Davi. Ele deixa de lado o que tem de mais moderno, de tecnologia de guerra, e passa a mão no cajado de pastor. Aquilo, queridos, de quem ele era. Quem ele era. Ele não abandonou. Ele não deixou de lado. Isso foi o que Deus sempre honrou na vida de Davi. Apesar de ser rei, ele nunca deixou de ser pastor. O coração pastoral sempre esteve ali. E cajado, queridos, significa proteção e direção.
Cajado é quando as ovelhas estão saindo do fora, ele coloca no lado aqui. Quando vem um animal em sua direção, ele usa o cajado para defender. Mas também o cajado significa uma direção que ele vai seguir. E ali, queridos, é o que Davi estava fazendo, que Deus estava fazendo com ele. A direção quem vai dar para você, Davi, sou eu. A proteção quem vai dar para você, Davi, sou eu. A proteção quem vai dar para você é Deus. A direção quem vai dar para você é Deus. Então o que você tem na sua mão, queridos, não queira o que não pertence a você. É o que tem na sua mão, o que Deus entregou na sua mão. É como Deus vai te usar, com os talentos que você tem. Para cada um Deus deu talento. Você viu que o pastor Enos aqui, queridos, os desenhos que ele faz. Outros cantam, outros dançam, outros pulam, outros pregam, outros constroem. É talento. O que Deus deu para você, use em favor dele, para que os gigantes venham se derrubar. Continuando. E escolheu para si 5 pedras. Olha que detalhe interessante. Colheu para si 5 pedras lisas do ribeiro. A palavra de Deus ela é tão interessante, queridos. Por isso que eu falo assim, não passe desapercebido. Poderia muito bem a palavra dizer assim: passou Davi, pegou um punhado de pedra. Não poderia estar falando dessa maneira? Mas fez questão de dizer assim, olha, tomou 5 pedras. 5 pedras. E é interessante que ele usou somente uma pedra. Só usou uma. E aí pôs no alforje de pastor. Alforje, bolsa para colocar os suprimentos. O que é suprimento, queridos? Aquilo que vai suprir a sua fome, aquilo que vai suprir você quando você está em viagem. É como se você fosse a sua mochila, que você coloca as suas coisas ali quando você precisa. E as pedras foram colocadas aonde? Dentro desse alforje, que era o que ele usava, o alforje de pastor. Quando ele saía para pastorear, é onde ele levava, provavelmente onde ele levou os queijos para o seu irmão. E uma funda. Continua. Pôs no alforje de pastor que trazia saber surrão, lançando mão da sua funda. Queridos, funda, uma arma de pastor, naquele momento, é como que se fosse uma arma de brinquedo indo para a guerra. E essa arma que Davi usava, era para espantar os bichos também, para jogar na cabeça de um animal quando chegava perto. Tanto é que o gigante diz assim, sou eu um cão para vir comigo, até a mim com paus? Quando ele vê Davi chegando com aquela funda ali assim, olha, ele fala assim, peraí, o que é isso? Você está com um cajado na mão, você está com um pedaço de pau na mão e uma pedra na outra? Eu sou um animal para você sair espantando? Olha as armas que esse homem tinha na mão. Mas era aquilo que ele sabia lidar, queridos. Era aquilo que Deus tinha colocado na mão dele. É onde Deus o usava. É onde ele trabalhava. É onde ele se sentia seguro. A igreja está comigo, não? Continua. Foi se chegando ao filisteu. Esse aqui é interessante. Lá está o gigante. E lá vem Davi. O gigante, Davi. A palavra de Deus diz que ele pega o que ele tem na mão dele, afunda um cajado, e ali vai ele, em direção ao seu problema, em direção ao gigante. A palavra não diz que ele se afastou, agachou, parou. Diz que ele foi em direção ao gigante. Ele andou até o seu problema. Ele foi até o problema. E nós, muitas vezes, quando tem um gigante, nós nos afastamos ou nos escondemos. Nós temos que ir em direção ao problema para resolver. Com aquilo que Deus colocou na nossa mão. E o que Deus colocou na mão de Davi, queridos, é aquilo que ele sabia mexer. E ele não para, ele vai em direção ao problema. Foi se aproximando. E o gigante diz assim, eu sou algum animal, rapaz, você está vindo aí, ó, com pedra, pau na mão. Eu sou um guerreiro.
Eu sou um gigante, eu destruo, mato, acabo. E foi com isso que Davi foi em direção. E foi com isso que Davi jogou a pedra. A pedra foi bem na testa do gigante. O gigante caiu. Bam! Davi pega a própria espada do gigante. Não a espada de Saul, mas a espada do próprio inimigo. E corta a cabeça desse inimigo. E mostra para todos: aqui está o gigante que eu matei. E é interessante, se você continuar lendo, que você vai ver que Davi usou essa cabeça desse gigante aqui para andar por muito tempo, levando essa cabeça por onde ele passava, para dizer assim: olha aqui, ó, o que Deus fez, como que Deus faz com os inimigos dele. Negócio até asqueroso, né? Mas é onde Davi levava essa baita cabeçona. Por onde ele passava, ele levava aquilo. Olha aqui, ó, o que Deus faz com os inimigos de Deus. Não usou o que não era dele, e pegou os despojos daquele gigante. E ali, queridos, a história de Davi começa a mudar. Por quê? Porque Davi derrotou um gigante com o que ele tinha na mão. Agora, vamos para os detalhes. Davi pegou quantas pedras, queridos? 5. Deus já estava mostrando para Davi o seguinte: Davi, essas 5 pedrinhas aqui, ó, você pegou 5, você vai usar uma, mas é o começo de muitos problemas que você vai ter ainda. Deixa guardado aqui, porque ainda você vai enfrentar alguns gigantes na sua vida. E ele colocou aonde? No alforje, que vem o quê? Suprimento. Da onde vinha o suprimento dele, foi onde ele colocou as pedrinhas. 5 pedras. Ele usou uma. Sobrou quanto? 4. Não passe desapercebido. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 21, verso 15. Segunda Samuel 21, 15. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. O inimigo é persistente, né? Quando a gente acha que ele desistiu, ele vem com coisa de nova. Tinhoso. Quando você pensa que ele parou, ele lá vem ele de novo. Sujeitai-vos a Deus. Como diz a palavra? Sujeitai-vos a, resistir ao, e ele. Então eu tenho que me sujeitar a Deus. Mas novamente, lá vem os inimigos, os filisteus. Novamente fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fadigado. Esbi-Benob descendia dos... Vocês estão comigo aqui, não? Descendia da onde, queridos? Então vai marcando o nome aí. Nome de um gigante. Esbi-Benob descendia dos gigantes, e o peso de bronze da sua lança era de 300 ciclos, e estava cingido de uma armadura nova. E ele intentou matar Davi. Porém Absai, filho de Zeruía, socorreu e feriu o filisteu e o... Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Verso 18. Depois disso houve ainda em Gobe outra peleja contra o povinho abençoado. Então Sibicai, o Uzatita, feriu Asaf, que era descendente dos 2. Amém, queridos? Vocês estão comigo ou não? Matou quantos aqui? Mais Golias? Vamos continuando. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os... E Elana, filho de Jaré-Oreguim, o belemita, feriu a Golias, o geteu, cuja lança tinha asta de queixo de tecelão.
Houve ainda outra peleja, e esta foi em Gade. Espera aí, Golias. Então, nós temos aqui o terceiro, né? É o quarto com Golias, está certo. Aí, verso 20 agora. Houve ainda outra peleja, essa foi em Gade, onde estava um homem de grande que tinha em cada mão, em cada pé, 6 dedos, 24 ao todo. Também esse descendia dos... Eita glória! Quando ele injuriava a Israel, Jonatas, filho de Simé, irmão de Davi, estes 4 nasceram dos Engate, e caíram pelas mãos de Davi e pela mão dos seus homens. 4 mais Davi, mais Golias, 5. 5 pedrinhas, 5 pedras, cada uma para um gigante que Davi teria que enfrentar na sua vida ainda. O que você tem colocado no seu alforje? Quais são os suprimentos que você tem levado? Como que você tem se abastecido? Porque, queridos, gigantes eles vão se levantar. Você observa aqui que os filisteus não paravam. Eles perdiam, mas persistiam. Perdiam, mas persistiam. Assim é o inimigo das nossas almas. Assim é o seu inimigo, Satanás. Ele não desiste. E ele quer levar o quanto mais puder para o inferno. E para levar as pessoas que estão no inferno, queridos, é fazendo com que eles venham desistir com tanta persistência. É problema acontecendo. Chega uma hora que fala assim: quer saber negócio? Aí eu estou indo para a igreja, eu estou vivendo minha vida e só tem problema. Eu vou desistir. Aqui, queridos, você vê que eles não desistiam. Eles perdiam a batalha e não paravam. A minha pergunta para você é: o que você tem colocado no seu alforje hoje? Quantas pedrinhas tem aí no seu alforje? Quantos gigantes você já matou? O louvor já pode subir, por favor. Quantos gigantes você já matou? E se você matou, você acha que é hora de desistir? Porque, queridos, eles vão se levantar. Gigantes vão se levantar. Faz parte da vida do cristão. Mas enquanto você tiver pedra no alforje e fé, os gigantes vão cair. Você acredita nisso? O que você tem carregado no seu alforje? Você pode fechar os teus olhos? Eu quero que nesse momento você possa visualizar quais são os inimigos que você tem enfrentado. Quais são os gigantes que têm se levantado contra você? Quais são as batalhas que você tem enfrentado na sua vida? É a pergunta também para você, que você faça para você mesmo. Será que você está usando armas que não pertencem a você? E Deus entregou na sua mão armas tão poderosas que é o que você sabe mexer, que você sabe usar. Comece a visualizar esses gigantes que foram levantados, que se levantaram contra a tua vida. É necessário você colocar no seu alforje aí as pedras necessárias. É isso, é necessário fé, queridos. A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E você tem que saber que existe um Deus poderoso. E Ele está com você todas as horas.
Outro detalhe que não pode passar desapercebido é que Deus permite que gigantes se levantem na nossa vida. Novamente, Deus permite que gigantes se levantem na nossa vida. Faz parte. Para que nós venhamos a tomar uma atitude, ter uma atitude para que esses gigantes venham cair. E esses gigantes só caem através da nossa fé. Aquele que desiste, queridos, não agrada a Deus. E nós não somos daqueles que retrocedem. Nós vamos para a frente, nós vamos andando, nós vamos enfrentando. Assim como Davi, que pegou o que tinha na mão e foi em direção ao seu inimigo. E nessa manhã, você vai levantar. E você vai em direção ao seu problema, ao seu gigante. E ele vai cair nesta manhã. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga, eu creio. E esse gigante